Olá, amigos da história! Estou de volta e hoje com o vídeo mais pedido do canal. Ele inspirou gerações de jovens e mesmo décadas pós sua morte, sua música continua viva. Gênio, maluco, poeta, músico, inovador, um homem à frente de seu tempo. Há muitas facetas que podem definir o pai do rock brasileiro. Raul Seixas. O certo é que Raul Seixas se tornou um mito, lenda, mas como realmente tudo aconteceu? É esta a história de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Compositor, cantor, produtor musical, por vezes é chamado de a lenda do rock, ou maluco beleza, como ele gostava de ser chamado. Sua obra musical é composta por 17 discos, lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo musical é único, tradicionalmente classificado como rock e baião, e de fato conseguiu unir ambos os gêneros em algumas músicas. Cético, Raul se interessava por filosofia, psicologia, história, literatura e latim. Algumas ideias dessas correntes foram muito aproveitadas em sua obra, que possuía uma recepção boa e de curiosidade por conta disso. Sua obra musical tem aumentado continuamente de tamanho, na medida em que seus discos, principalmente alguns póstumos, continuam a ser vendidos, tornando-se símbolo do rock do país e um dos artistas mais cultuados e queridos entre fãs nos últimos anos. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, cujo resultado colocou Raul na 19ª posição, superando nomes como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Heitor Villa-Lobos e outros. A mesma revista promoveu também a lista dos 100 maiores discos da música brasileira, onde 2 de seus álbuns aparecem: Crinque Bandalô na 12ª posição e Novo Aion na 53ª posição. Entre suas músicas de maiores sucessos destacam-se Maluco Beleza, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, Mosca na Sopa, Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante, Medo da Chuva, entre outras. Raul Santos Seixas nasceu às 8 horas da manhã, no dia 28 de junho de 1945, numa família de classe média baiana, a qual vivia na Avenida 7 de Setembro, Salvador. Seu pai, Raul Varela Seixas, era engenheiro de estrada de ferro e sua mãe se chamava Maria Eugênia Santos Seixas. Em 4 de dezembro de 1948, nasceu o único irmão de Raul, Plínio Santos Seixas, com quem teria um bom relacionamento durante toda a vida. Mesmo sendo mais novo, Plínio foi um pai para Raul nos momentos que o pai do rock ficava doente. E, inclusive, a música Amigo Pedro foi feita para Plínio, uma homenagem onde Raul fala sobre o sentido da vida. Raul começou a fumar já no início da adolescência, é claro, inspirado pelos filmes de Hollywood, que na época mostrava que fumar era bonito, representava liberdade, autoridade. No entanto, o terrível desempenho escolar de Raul se iniciaria no ano de 57, quando ingressou no Colégio São Bento, onde foi reprovado na 2ª série por 3 anos. Um dos motivos da reprovação é que ele, em vez de ir assistir às aulas, ouvia rock and roll em seus primórdios na loja Cantinho da Música. Em 13 de julho de 1959, Raul fundou o Elvis Rock Club com o amigo Valdir Serrão. Segundo Raul, o encontro com Serrão foi fantástico.
Ele disse: me preparei todo, botei a gola para cima, botei o topete, engomei o cabelo e fiquei esperando ele mascando o chiclete. A amizade com Valdir Serrão foi decisiva para sua carreira musical. Valdir Serrão foi muito importante na carreira de Raul. Valdir tinha todos os discos de Elvis e emprestava para Raul. No entanto, a família resolveu matricular Raul num colégio de padres, o Colégio Interno Marista, onde chegou à terceira série em 1960, mas acabou repetindo o estágio em 61. Foi nesta época que Raul começou a interessar-se pela leitura, pois seu pai amava livros e tinha uma biblioteca em casa. Embora Raul mantivesse um gosto muito sincero pela música, seu sonho maior era ser escritor como Jorge Amado. Na sua cidade, escutavam Luiz Gonzaga todos os dias, nas praças, nas cidades, em todos os estabelecimentos. Enquanto isto, Raul junta-se à cena do rock, que se formava em Salvador. Ele dizia que em 54 e 55 ninguém sabia o que era rock. Eu tocava e me atirava no chão imitando Light Richard. Nesta época, Raul fundou sua primeira banda. Com o passar do tempo, a banda chegou a ter diversos nomes, como Relâmpago do Rock, formadas então pelos irmãos Décio e Tio Gama. Passou por várias formações e em 63 passou a se chamar The Panther, banda que agora já se tornava sensação de Salvador. A fama se espalhou e a banda foi rebatizada pelo nome Os Panteras, tendo em sua formação definitiva, além de Raulzito, os integrantes Mariano Lanatti, Eládio Gilbras e Carleba. No ano de 67, Raul começa um relacionamento com Edith Wesley, filha de um pastor protestante americano. O pai de Edith não aceitava o namoro da filha. Para agradar o sogro, Raul fingiu ter abandonado a música. Em 6 meses, completou o 2º grau, fez cursinho pré-vestibular e passou em Direito, Psicologia e Filosofia, para agradar a família, é claro. Com isto, casou-se com Edith. Logo em seguida, abandonou os estudos e voltou a reunir-se com os Panteras. Foi nesta época também que o cantor Gerry Adriani foi fazer um show em Salvador, mas acabou acontecendo um imprevisto com sua banda. Gerry, sem banda para seu show, procurou então os Panteras para acompanhá-lo em um show. Mesmo sem ensaiar, os Panteras agradaram muito e Gerry começou uma grande amizade com Raulzito. Gerry convidou a banda para ir para o Rio de Janeiro, agora com o nome Raulzito e os Panteras. Já no Rio de Janeiro, em 68, eles gravaram seu primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras, assinando o contrato com a gravadora Odeon. No entanto, o disco não fez sucesso nem de crítica nem de público. Eládio Gilbras, um dos Panteras, diria: de um lado havia a inexperiência de 4 rapazes recém-chegados da Bahia falando em qualidade musical, mudança de conceitos e sonhos. Do outro, uma multinacional que só falava em comércio. Talvez não tenha sido o disco que o grupo imaginara, mas o nosso sonho era gravar um disco e nós realizamos este sonho. A verdade é que em Salvador eles eram sucesso, mas no Rio existiam muitas bandas com este estilo. Acredito eu que faltou, digamos, uma música comercial, mas não era para acontecer. A partir daí, Raulzito e os Panteras passariam sérias dificuldades no Rio de Janeiro. Raul morava em Ipanema e ia a pé até o centro da cidade para tentar divulgar suas músicas, mas não obteve sucesso. Algumas vezes, os Panteras recebiam ajuda de Gerry Adriani, tocando como banda apoio e que, segundo o próprio Raul, lhe deu muita experiência e lhe ajudou a descobrir como se comunicar,
pois suas músicas eram muito herméticas, ou melhor, não eram comercial. Raulzito então passaria fome no Rio de Janeiro, como mais tarde escreveria em sua música Ouro de Touro. Raul estava totalmente abalado pelo fracasso com os Panteras e com sua volta para Salvador. Escrevia ele: passava o dia inteiro trancado no quarto, lendo filosofia, só com uma luz bem fraquinha, o que acabou me estragando as vistas. Eu comprei uma motocicleta e fazia loucuras pela rua. No entanto, a sorte começaria a mudar. Raul não era bobo. Um dia ficou sabendo que Evandro Ribeiro, diretor da CBS, estaria em Salvador. Este que Raul já havia conhecido no Rio de Janeiro. Raul, é claro, foi atrás de Evandro em busca de seus sonhos. Evandro então conversou com Raul e contratou o mesmo para ser produtor. Raul volta então com sua esposa para o Rio de Janeiro, agora trabalhando como produtor. O ano de 1970 marcou o início de uma fase muito ativa na carreira de Raulzito como produtor na CBS. Passou o ano produzindo discos para Tony Franklin, Oswaldo Nunes, Gerra Adriane, Ed Starr e Diana, além de escrever uma quantidade enorme de músicas para os colegas da gravadora. Algumas de muito sucesso, como Doce Amor, Gerra Adriane, Ainda Queima a Esperança, Diana, Se Ainda Existe Amor, Baltazar. Raulzito, nesta época, passou a ter um bom emprego, sendo respeitado como produtor, conseguindo lançar suas composições como hits na voz de outros cantores e produzindo grandes artistas. Mas Raulzito não se conformava apenas com isto, ainda mais quando conheceu o amigo Sérgio Sampaio, passando cada vez mais a realimentar os sonhos de quando ainda morava em Salvador, que era ser cantor. Ao lado de Leno, Raulzito participou do disco Vida e Obra de John McCartney, disco solo de Leno em que ambos buscam novos caminhos e experimentações. Juntos assinam letras e composições em parcerias. Foi o primeiro LP gravado em 8 canais no Brasil. As letras do disco foram censuradas, o que acabou não sendo lançado na época. Outro projeto mal sucedido seria o LP Sociedade Gran Ordem Calvinista Apresenta a Sessão das 10, lançado em 71 com a parceria de Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Starr, onde Raul deu início à produção de um projeto de ópera rock, tendo as letras mutiladas pela censura no regime militar. A Sociedade Gran Ordem Calvinista era um disco anárquico, misturado a elementos brasileiros como samba, chorinho e baião. Quando lançado, o disco não obteve sucesso de público e nem de crítica, foi abandonado à própria sorte, até mesmo pela gravadora. Com isto, não houve investimento em divulgação do trabalho nas rádios e programas musicais da época. Muitas lendas cercam esse disco, que traz 11 faixas intercaladas por vinhetas. A principal dela diz que Raul, Sérgio, Édia e Miriam gravaram as músicas às escondidas, à noite, sem que ninguém na CBS soubesse, e que por esse motivo, Raul, então bem-sucedido produtor da gravadora, teria sido demitido. No entanto, segundo Ed Starr, o trabalho foi profissional e feito com conhecimento da gravadora e Raul não foi demitido. Tanto que no ano seguinte, em 72, produziu o compacto Diabo no Corpo de Miriam Batucada, o LP de estreia da cantora Diana na própria CBS. Raul só saiu da gravadora meses depois desse último trabalho. No ano de 72, tudo mudaria para Raul. Ele decide participar do Festival Internacional da Canção, sendo convencido pelo seu amigo Sérgio Sampaio. O cantor compõe 2 músicas, ambas chegam à final, obtendo sucesso de crítica e de público. Rapidamente, Raul foi contratado pela gravadora Philips na época. Porém, existe uma lenda que Raul apareceu neste festival vestido igual a Elvis, de jaqueta, de supetão,
e simplesmente subiu no palco e cantou uma música e acabou agradando muito. O certo é que foi este festival que mudou para sempre a vida de Raul, o qual foi contratado e lançaria seu disco em 73. Foi nesta época também que Raul, que era místico, leu um artigo sobre extraterrestres, publicado em uma revista. Foi então atrás do escritor que publicou aquele artigo. O escritor que havia publicado a matéria sobre extraterrestres era nada mais, nada menos que Paulo Coelho. E foi assim que ele teve seu primeiro encontro com o escritor, que tornaria seu amigo e parceiro musical. No ano de 73, Raul lança seu disco, que foi sucesso em todo o Brasil, Crin Abandalô. Ele consegue um grande sucesso com a música Ouro de Tolo. No mesmo LP continha outras músicas que se tornaram grandes sucessos, como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Al Capone, entre outras. Raul finalmente alcança grande repercussão nacional, graças à divulgação da imagem do cantor como ícone popular. Porém, logo a imprensa e os fãs da época foram aos poucos percebendo que Raul não era apenas um cantor e compositor, era um revolucionário com ideias muito avançadas para seu tempo. Ainda em 73, resolve homenagear algumas músicas clássicas do rock americano e brasileiro no disco Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Raul foi, no entanto, proibido pela gravadora de assinar seu nome no disco de covers, pois ela achou que o álbum poderia prejudicar as vendas de Crin Abandalô. A solução foi creditar o álbum a uma certa banda chamada Rock Generation, com o nome de Raul presente apenas na contracapa, como diretor de produção. O álbum não teve qualquer tipo de divulgação e acabou inicialmente sendo esquecido nas lojas. Porém, com o sucesso posteriormente de Raul alcançando grandes vendagens, a gravadora Philips acabou por divulgar melhor o trabalho. No ano de 74, Raul e Paulo Coelho criaram um projeto, a Sociedade Alternativa, uma sociedade baseada nos preceitos do bruxo inglês Aleister Crowley, praticamente repetindo o chamado O Livro da Lei. O projeto Sociedade Alternativa, com sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais, chegaram a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Em todos os seus shows, Raul divulgava a Sociedade Alternativa com a música de mesmo nome. No entanto, a obsessão de Raul e Paulo em construir uma verdadeira civilização evidentemente trouxe problemas com a censura. A ditadura, então, através do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, censuraram Raul e Paulo, pensando que a Sociedade Alternativa fosse um movimento armado contra o governo. Raul foi então chamado para prestar esclarecimento. No dia, Raul convidou Paulo para ir com ele e Paulo ficou esperando do lado de fora da delegacia. No entanto, ninguém sabe ao certo o que Raul falou no depoimento. Não vou entrar em detalhes neste acontecimento que marcaria a vida de Raul para sempre. Mas no livro Não Diga que a Canção Está Perdida, lançado em 2019 pelo jornalista J.B. Medeiros, ele conta com mais detalhes sobre o ocorrido. O certo é que após o depoimento, Raul e Paulo nunca mais tiveram a mesma amizade. Pode ser que Raul tenha falado algo que tenha prejudicado Paulo. Após o ocorrido, a amizade dos dois nunca mais seria a mesma. Eles ainda continuaram juntos, digamos, amigos, entre aspas, mas logo iriam se separar. Após o ocorrido, Raul e Paulo foram exilados para os Estados Unidos. Na verdade, Raul foi convidado a retirar-se do país. Muitas histórias são contadas sobre a estadia de Raul nos Estados Unidos.
como o seu encontro com John Lennon, mas ninguém sabe ao certo se são verdadeiras. Existem relatos que John Lennon não quis receber Raul, mas Raul, por uma questão de marketing, contou que foi recebido sim por John Lennon, mas na verdade isto não aconteceu. Infelizmente, John Lennon não quis receber o pai do rock. Acredito que John Lennon ficou com ciúme e preconceito por ser brasileiro. No entanto, enquanto Raul estava nos Estados Unidos, o LP Guita, gravado poucos meses antes, fez tanto sucesso que forçou a ditadura a trazê-los de volta para o Brasil. O álbum Guita rendeu a Raul um disco de ouro após vender 600 mil cópias, sendo considerado o LP de maior sucesso de sua carreira. Ainda neste ano, Raul separou-se de Edith, que foi para os Estados Unidos com a filha do casal, Simone. No ano de 75, Raul casou-se com Gloria Baker e gravou o LP Nova Ion, onde compôs junto com Paulo uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez. Foi nesta época também que Raul acabou se entregando ao álcool e à cocaína. Em uma entrevista, o próprio Paulo contou que foi ele quem apresentou cocaína para Raul. No ano de 76, Raul superou a má vendagem do disco Nova Ion com o álbum Há 10 Mil Anos Atrás. Nesta época também chegou ao fim o seu contrato com a gravadora Philips e sua parceria com Paulo Coelho, embora continuassem amigos ou inimigos íntimos. O certo é que seus discos sem Paulo nunca obtiveram mais o mesmo sucesso. Também na década de 80, Raul enfrentou a concorrência. Novas bandas surgiam no estilo rock. No ano de 77, nasce no Brasil uma nova gravadora, a EIA, que se interessa em contratar Raul. Por volta deste período, intensifica a parceria com o amigo Cláudio Roberto, com quem Raul compôs várias de suas canções mais conhecidas. Juntos realizam o LP O Dia que a Terra Parou. A crítica não gostou. Foi dito que não mantinha o mesmo nível dos trabalhos anteriores, mas os fãs se deliciaram com Maluco Beleza e Sapato 36. Porém, no final da década de 70, as coisas começaram a ficar ruins para Raul. A partir de 78, começou a ter problemas de saúde devido ao alcoolismo, lhe causando a perda de 1/3 do pâncreas. Nesta época, já separado, conheceu Tânia Mena Barreto, com quem passou a viver. Lançou o LP Mata Virgem, que contou com a volta de Paulo Coelho. Porém, ambos chegaram à conclusão de que esta parceria já não tinha mais como dar certo. Além disto, a má divulgação atrapalhou as vendas do disco e a crítica também não ajudou. No ano de 79, Raul separa-se de Tânia. Começa então a depressão de Raul, junto com uma internação para tratar do alcoolismo. Nesta época conhece Ângela Afonso Costa, a Kika Seixas, sua quarta companheira, lança seu último LP com a EIA, Por Quem os Sinos Dobram, em parceria com o amigo Oscar Rasmussen, e logo após rescinde o contrato com a gravadora. No início da década de 80, Raul passa por altos e baixos. Em 1980, assina novamente contrato com a CBS, dessa vez como cantor, lançando mais um álbum, Abre-te Sésamo. No ano de 1980, assina novamente o contrato com a CBS, dessa vez como cantor, lançando mais um álbum, Abre-te Sésamo, que contém outros sucessos e tem faixas Rock das Aranhas e Aluga-se, censuradas. Logo depois, no entanto, o contrato é rescindido. Em 1981, nasce a terceira filha, Vivian, fruto de seu casamento com Kika Seixas. Em 82, ele faz um show na praia do Gonzaga, em Santos, reunindo mais de 150 mil pessoas. No mesmo ano, ele apresentou-se bêbado em Caieiras, São Paulo, e foi quase linchado pela plateia,
que não acreditava que era Raul, mas sim um impostor. Desde 1980, Raul estava sem gravadora e agora também sem perspectiva de um novo contrato. Mergulhado na depressão, Raul afunda-se nas drogas. Porém, em 83, ele foi convidado para gravar um disco pelo Estúdio Eldorado. Logo depois, foi convidado para gravar o especial infantil Plut Plat Zou na Rede Globo, onde canta a música Carimbador Maluco. O álbum Raul Seixas de 83, que continha a canção, dá a Raul mais um disco de ouro. No ano de 84, grava o LP Metrô Linha 743 pela gravadora Som Livre, com a maior parte das composições em parceria com sua companheira Kika Seixas, e uma das faixas, Pra Ser Feliz, em parceria com seu guitarrista Rick Ferreira, que teve participação em todos os discos de Raul a partir de Guita. Mas depois Raul teve as portas fechadas novamente, devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes internações para desintoxicação. Também em 84, a Eldorado lança o disco Raul Seixas ao vivo, único e exclusivo. O disco, no entanto, foi praticamente ignorado pela crítica especializada, com notáveis exceções e cifras de vendas não parecendo ser significativas, tendo em vista o álbum não ter recebido qualquer certificação. Entretanto, o disco foi alvo de constantes relançamentos por parte da pequena gravadora paulista. No ano de 85, ele separou-se de Kika Seixas. Fez um show em 1º de dezembro de 85 no estádio Lauro Gomes, na cidade de São Caetano do Sul. Raul passou 3 anos em depressão, esquecido, mas no ano de 88 tudo mudaria para ele. Ao lado de Marcelo Nova, ele conseguiu um novo contrato com a gravadora Copacabana. Em 86, gravando um disco que foi lançado somente no ano seguinte, devido ao alcoolismo de Raul. O disco, o Balu Bala Bem Bu, fez grande sucesso entre os fãs, chegando a ganhar o disco de ouro e estando presente até em programas de televisão como o Fantástico. Nesta época, ele conheceu Lena Coutinho, que se tornou sua companheira. A partir deste ano, aumentou suas relações com Marcelo Nova, fazendo uma participação no disco Duplo Sentido da banda Camisa de Vênus. Já separado de Lena, fez seu último álbum solo, A Pedra do Gênesis. A convite de Marcelo Nova, fez alguns shows em Salvador após 3 anos sem pisar no palco. No ano de 89, fez uma turnê com Marcelo Nova, agora parceiro musical, totalizando 50 apresentações pelo Brasil. Durante os shows, Raul mostra-se debilitado, tanto que só participa da metade do show. A primeira metade foi feita somente por Marcelo Nova. As 50 apresentações pelo Brasil resultaram naquele que seria o último disco lançado em vida por Raul. O disco foi intitulado A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music Brasil no dia 22 de agosto de 89. Infelizmente, no dia 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama, por volta das 8 horas da manhã em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior, causou-lhe uma pancreatite aguda fulminante. Raul Seixas faleceu em São Paulo no dia 21 de agosto de 89, com apenas 44 anos, vítima de álcool e das drogas e diabetes, que acabou causando uma pancreatite aguda. Foi o fim para o pai do rock. O LP A Panela do Diabo vendeu 150 mil cópias, rendendo a Raul um disco de ouro póstumo, entregue à sua família e também a Marcelo Nova, tornando-se assim um dos discos de maior sucesso de sua carreira. Raul foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções de Anhembi.
No dia seguinte, seu corpo foi levado por via aérea até Salvador e sepultado às 17 horas no cemitério Jardim da Saudade. Depois de sua morte, Raul permaneceu entre as paradas de sucesso. Foram produzidos vários álbuns póstumos. Inúmeras coletâneas também foram lançadas, como os grandes sucessos de Raul Seixas. Sua penúltima mulher, Quinca Seixas, produziu um livro do cantor, O Baú do Raul, baseado em escritos dos diários de Raul Seixas desde os 6 anos de idade até sua morte. No ano de 2002, o cantor paraibano Zé Ramalho lançou o DVD Zé Ramalho Canta Raul, ao vivo, cantando algumas canções de Raul no repertório. Em 2004, o canal A Cabo Multishow promoveu um show especial de tributo a Raul, intitulado O Baú do Raul, uma homenagem a Raul Seixas. 20 anos depois de sua morte, o produtor musical Marco Mazzola, amigo pessoal de Raul, divulgou a canção inédita, gospel, censurada na década de 70. A canção foi incluída na trilha sonora da telenovela Viver a Vida, da Rede Globo. No ano de 2013, o cantor americano Bruce Springsteen cantou Sociedade Alternativa na abertura de seu show Rock in Rio 2013. Em junho de 2014, a Rede Record definiu a música Tente Outra Vez como tema abertura da novela. Em 2015, a gravadora Som Livre lançou o DVD em formato CD O Baú do Raul, 25 anos sem Raul Seixas, gravado em agosto de 2014. Ao longo de sua vida, Raul Seixas se relacionou com 5 mulheres e teve 3 filhas. Simone Andréa Seixas, fruto do relacionamento com Edith Wessner. Scarlett Wacker Seixas, fruto da união com Glória Wacker. E Viviane Costa Seixas, fruto da união com Kika Seixas. Da união com Lena Coutinho não tiveram filhos. Também da união com Tânia Barreto não tiveram filhos. O sonho de Raul era ter um filho. No entanto, Glória Wacker teve um neto, que até se parece muito com Raul. Segundo Glória, foi um sonho realizado pós sua morte. Depois de alguns anos sem se falarem, Marcelo Nova promoveu um encontro entre Paulo Coelho e Raul Seixas. O encontro foi surpresa, aconteceu em um show. Raul se emocionou muito, os dois conversaram, se abraçaram e até cantaram juntos. No entanto, o motivo da briga entre os dois envolve um mistério. Ninguém sabe, na verdade, o que realmente Raul relatou para os militares quando foi convocado para explicar sobre a música Sociedade Alternativa. Mas, como eu disse no início do vídeo, o livro Não Diga que a Canção Está Perdida, do jornalista JB, explica melhor esta história. O objetivo do vídeo é contar a história deste que até hoje é considerado o pai do rock, Raul Seixas, a lenda. Obrigado por se inscrever no canal e obrigado por compartilhar o vídeo com aquele amigo. Até o próximo, eu voltarei!